Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário Eurodólar. Isto num dia após o corte de taxas de juros na última reunião deste ano por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos, que acabou por levar o dólar a perdas, não tanto por, creio eu, pelo corte de taxas de juros que estava amplamente antecipado, mas antes por um Fed talvez menos hawkish do que aquilo que se estava à espera após a decisão de corte. Aliás, tal como eu tinha comentado ontem, eu estava à espera de alguns ganhos, inclusive do dólar, para depois então voltar a perder. Afinal, isso não se deu, ele perdeu logo, nem sequer ganhou praticamente. Isto quando Jerome Powell acabou por abrir também, e dessa parte era aquela que eu tinha referido que poderia pesar no dólar, que foi como vemos aqui as perdas do dólar no DXY, que teve muito a ver com também o anúncio de comprar os tais bilhetes do Tesouro e obrigações do Tesouro até 3 anos, portanto com vencimento inferior a 3 anos, que acabou também por pesar aqui assim no dólar e levar o euro-dólar para ganhos. De resto, as coisas até, digamos, tinham de alguma forma algum espaço para que fosse contrário àquilo que estávamos à espera. Tenho aqui, por exemplo, as projeções económicas, começo pelas projeções económicas feitas pelo próprio Fed, agora aqui em dezembro, que para 2025 aumentou o PIB de 1,6 para 1,7, isto 1,6 obviamente era as de setembro, estou a falar das projeções de setembro e agora as projeções de dezembro. Para 2026 prevê agora um crescimento de 2,3 face a 1,8% em setembro, e em 2027 para 2% de 1,9%. A taxa de desemprego mantém praticamente 4,5% em 2025, 4,4% em 2026 e inclusive é baixar de 4,3% para 4,2%. Para 2027. Ora, todos estes números são, a meu ver, um pouco mais hawkish do que seria de esperar. Mais crescimento e a taxa de desemprego baixa e mesmo assim ainda conseguem baixar um pouco mais em 2027. Na inflação, aqui a olhar para o Core PCE Price Index, que é o indicador preferido do Fed, aqui uma queda de 3,1% para 3% para 2025, 2026 de 2,6% para 2,5% e mantém os 2,1% em 2027. E se é que só atinge em 2028 o tal objetivo do Fed. Ora, isto, mais uma vez, também me parece que acaba por ser, esta é a parte, digamos, mais dovish, em que baixam um pouco, digamos, as projeções de inflação. Mas é a única, tudo o resto é um pouco mais hawkish. De resto, as projeções dos Fed Funds acabam, para os Fed Funds, acabaram também por ser um pouco mais hawkish do que seria de esperar, a meu ver. Aliás, se olharmos, estas são as projeções, eram os dot plot que tínhamos aqui em setembro e agora em estes dot plot de dezembro, o que nós vemos aqui assim, estão um pouco, digamos, aqui temos o dezembro, a tal corte de taxa de juros, para 2026 temos mais uma vez um Fed bastante dividido. Temos aqui assim a projeção feita para o tal corte de taxa de juros que temos aqui assim e com os futuros sobre taxa de juros também a indicarem isso e portanto estamos aqui assim a apontar para o intervalo de 3 a 3,25 dos atuais 3,50 a 3,75, portanto não, mantém praticamente aquilo que era as projeções anteriores e não há aqui, digamos, mais
uma evolução assim tão grande para fazer para fazer um movimento maior. Este movimento, de qualquer das formas, que parece de qualquer das formas parece grande, acaba por não ser assim tão grande quanto isso. Já agora, antes de chegarmos aí, para ver que também, obviamente, aqui para a primeira reunião do ano de 2026, as projeções apontam para menos de 20% para um corte de taxa de juros nessa reunião de janeiro, a primeira reunião do ano 2026. Tal como eu estava a dizer, temos aqui assim este movimento bem dentro de toda a área de consolidação que temos vindo a falar. O preço está à volta dos 1,17. Aqui acima estamos a falar de 1,1830 e só cá em cima mais à volta, ligeiramente acima de 1,19 do máximo do ano. Mas esta área de consolidação mais forte está aqui ainda a conter bem o preço, que começa agora, pelo menos ainda é quinta-feira, ainda vamos ter que esperar ainda para o fecho da semana, mas já está acima da linha da média móvel das 21 semanas. Já agora mantenho aqui estes comentários mais técnicos em relação ao euro-dólar, na medida em que, em termos de dados económicos, hoje não vai haver mais nada, e nem hoje nem amanhã, para ser mais específico, e portanto vamos ter aqui algum trade técnico, ou pelo menos à espera do que vai agora acontecer. Estamos a falar no final do ano, estamos a falar praticamente com os mercados já bastante pouco líquidos. Aqui no gráfico diário, o que vemos é, de facto, o preço agora ultrapassar a tal nuvem de Ishimoku. Nuvem de Ishimoku, essa que está ao dia de hoje aqui nos 1,1693, aqui o Senko-B, e portanto a dar indicação de que poderemos ter um movimento em alta para aqui testar os tais 1,1780 à volta disso. Aliás, quando olhamos para os indicadores de momentum, vemos que tanto o MACD como o RSI apoiam, digamos, dão suporte a continuação desta tendência ascendente. Quando olhamos para o gráfico a 4 horas, também isso é visível. Esta área aqui que tínhamos dado como área de resistência acaba por estar a ser quebrada. Estamos a pouco da nova, dos tais 1,1730 ou 1,1728, para ser mais preciso, e que, se ultrapassado, vai então para os tais 1,1778 que víamos no gráfico diário, ou seja, aqui assim à volta dos 1,1780. Quando olhamos para os indicadores de momento, aqui vemos o forte momento ascendente do euro-dólar, portanto, bem representativo desta forte tendência ascendente que o euro-dólar tem estado a ver. No entanto, temos aqui assim algum sinal de algum alarme, ou seja, o preço o RSI a chegar aqui a níveis de sobrecompra que poderão indicar que este movimento forte que vemos aqui de ontem e de hoje poderá arrefecer e então dar aqui assim mais alguma consolidação nestes níveis antes de ver este teste aqui mais alto à volta dos 1,1780. Aqui temos o gráfico a 1 hora, aquele que costumamos mais seguir para o dia a dia, como eu costumo apontar, e o que vemos é de facto esta área, obviamente esta área de foi demonstrativo só do que é que o preço estava a fazer na semana ao dia de ontem. Ela foi de facto quebrado, obviamente. Quebrado aqui esta área de este nível de resistência fraco que estava aqui nos 1,1680. Entretanto, veio aqui assim ser, digamos, fortalecido com dar como suporte agora por este mínimo já aqui que podemos verificar, e o preço está a continuar a subir. Vamos ver qual é este novo máximo que temos aqui assim à volta de 1,1710, o máximo do dia de hoje.
está aqui, digamos, a fornecer alguma resistência, muito fraca, obviamente, em que o meu cenário, mas é apenas a minha opinião, é a forma como eu vejo os gráficos e os mercados, e não mais do que isso, poderá levar então ao break dos 1,1710 para vermos aqui assim um teste aos 1,1728, 1,1730. E a partir daí, provavelmente, o que podemos ver isto, eventualmente, ou seja, aqui assim, alguma consolidação em torno destes novos níveis, ou seja, um 16, o que eu vejo, um 16,80, um 17,30, como a possibilidade de vermos aqui assim o trading do resto do dia. No RSI ele está junto aqui assim a níveis de sobrecompra. O MACD está bastante positivo, mas começa a dar sinais também de lateralização, razão essa porque eu aponto para este cenário. Obviamente que o quebrar deste 1,1680 poderá levar o preço novamente aqui para esta área, nomeadamente das médias móveis 55 e 200, que estão aqui à volta dos 1,1640, 1,1635, 1,1645, por aqui. Já o quebrar dos tais 1,1730, vamos então para os tais 1,1780, uma vez mais aqueles que tínhamos visto ali assim no gráfico a 4 horas e no gráfico diário. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos o resto um bom dia, bons negócios, e eu para mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!